Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana, vamos ver o seguinte: será que a fase do ciclo menstrual afeta o treinamento? Pois é isso que a gente vai ver hoje. Aqui na tela do computador, eu tenho um jornal no qual o artigo foi publicado. Aqui eu tenho o título do artigo, o nome dos autores e a data de publicação. Para acessar esse artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Bora pro paper. Bom, como vocês podem ver, uma revisão sistemática com meta-análise, então aquela leitura vai ser aquela leitura diferente, tá? Aqui na introdução, ele fala de treinamento para mulheres, fala aí da diferença entre sexo, fala a respeito aí do ciclo menstrual, tá bom? Da variação hormonal, tá? Fala de alguns hormônios que são liberados, tá? E das fases que esses hormônios estão mais elevados ou mais baixos. E aí, ele vem trazendo alguns estudos aqui a respeito da influência do treinamento no ciclo menstrual ou do ciclo menstrual no treinamento, né? Fala mais um pouquinho de hormônio e aí ele dá já a direção, mostrando o seguinte: olha, existem vários estudos e a gente quer sumarizar isso, ou seja, a gente quer resumir isso para poder dar uma direção para os treinadores, tá? E para as atletas. Então, a gente vai fazer uma revisão sistemática com meta-análise. Foi isso que os autores se propuseram a fazer, tá? Eles seguiram o guideline do Prisma e fizeram a busca desde o início lá da base de dados até 12 de fevereiro de 2020 e utilizaram em as principais bases de dados que temos aí, PubMed e Web of Science, tá? E na estratégia de busca eles colocaram os termos de dano muscular, ciclo menstrual e exercício e fizeram o mixer ali com esses termos. Quem quiser saber como isso foi feito é só acessar o material suplementar, tá? E aqui tem os critérios de inclusão e exclusão do estudo, tá? Depois para quem quiser dar uma olhada. E os procedimentos, tá? Eram dois avaliadores que começaram a pesquisa nas bases de dados, literatura cinzenta e por aí vai, aquilo de sempre que a gente já sabe. Fizeram a análise para o risco de viés e tem a explicação como eles extraíram e armazenaram os dados, tá? E vamos para a parte que nos interessa, os resultados. Aqui eu tenho um diagrama que mostra como tudo começou aqui e como tudo terminou, tá bom? Aqui. Então, eles acharam aí 3.736 trabalhos lá das bases de dados e mais 3 ali de fontes alternativas. E aí fizeram o passo a passo, critérios de exclusão, leitura dos artigos, etc. E eles acabaram aí com 19 artigos para meta-análise. Aqui a gente tem a tabela dos estudos incluídos, tá bom? Mostrando quem foram as pessoas, idade, tipo de treino, a experiência com treinamento e por aí vai, tá? E a parte que nos interessa, aqui tem a parte da literatura cinzenta com a base de dados, enfim, análise do risco de viés, e aqui, tabela 2 que é a que nos interessa, tá? Esse DOMS é a dor muscular de início tardio, tá? E aí eles avaliaram no momento 0, 24, 48, 72, 96 e máximo, tá? Aqui eu tenho as 3 fases que foram avaliadas no estudo, tá? O início da fase folicular, o final da fase folicular e o meio ali da fase lútea, tá? E isso se repete aqui para os demais tempos. Além da dor muscular de início tardio,
eles avaliaram também a creatina quinase, aqui ó, CK, mesmo jeito, 0,24, 48, 72, 96, e a perda de força, tá bom? Do mesmo esquema, 0,24, 48, 72, 96 e máximo, tá? E aí a gente vai olhar para essa diferença aqui entre as fases e não para essa aqui. Por que, que a gente vai olhar para essa? Porque na cruz ali está dizendo para a gente que teve um ajuste, tá bom? Ó, aqui teve um ajuste, tá? É como se fosse aquela regressão que eu já expliquei para vocês e eu vou ajustando ali o método para ficar melhor, tá bom? Vamos por assim. E aí, eu vou utilizar aqui as nomenclaturas EFP, LFP e MLP, tá? Então, quando eu estiver me referindo a EFP, eu vou estar falando do início da fase folicular, tá certo? Final da fase folicular e a fase média ali, lútea, tá bom? O meio ali da fase lútea. Então, a gente consegue ver uma diferença significativa em 24 horas, em 48 horas e em 72 horas para dor muscular de início tardio. E aí a gente consegue ver que a dor muscular de início tardio foi maior, tá? Teve uma maior pontuação, vamos por assim, na fase EFP, tá? E teve uma menor pontuação na fase MLP. Isso se repetiu para 48 horas e para 72 horas, tá bom? As três aqui mostrando um p-valor menor que 0,05. Quando a gente vem para a creatina quinase, a gente não teve nenhum valor aqui menor do que 0,05, tá? E nem no cálculo não ajustado. E aí, quando a gente vai para perda de força, tá bom? A gente vê que o comportamento se repete em 0, 24, 48 e 72 horas, igual a que a dor muscular de início tardio, tá? Só que a DOMS não teve 0, aqui já tem 0. E a gente vê esse comportamento sendo repetido, ou seja, os maiores scores, tá? Se a gente transformar a perda de força em pontuação, ou seja, quem perde mais força teria uma maior pontuação, vamos por assim, tá? Foi justamente na parte na fase EFP, tá? E eu tive uma menor pontuação na parte MLP, tá bom? Ou seja, nessa fase aqui eu tive menos perda de força, tá? Os valores aqui significativos, tá certo? Tem a discussão que ele traz uma parte bioquímica, fisiológica bem interessante, mas ele não entra muito a fundo, tá? Fica mais na parte superficial, fala também a respeito do treinamento, bastante interessante a visão que ele traz aqui na discussão, sugiro fortemente a leitura. E aí, os autores concluem que os hormônios sexuais influenciam na resposta ao dano muscular, tá bom? E isso aí varia ao longo do ciclo menstrual. E aí eles concluem também que o DOMS, que é a dor muscular de início tardia, e a diminuição da força são maiores, tá? Em questão de score, vamos por assim, tá? Na fase EFP e menores na fase MLP, tá? E que essas diferenças aí da dor muscular de início tardia e da diminuição de força, da perda de força, como queiram chamar, ela se estende ali para 72 horas após o exercício, tendo ali seus maiores valores em 24 horas e 48 horas após o exercício, tá certo? E na parte de aplicações práticas, que essa revista sempre traz, é bastante interessante, eles sugerem aqui que as fases LFP e MLP seriam as fases para a gente aumentar a carga
de treinamento dos atletas, tá? E na fase IFP, a gente deveria diminuir a carga das atletas, tá bom? Ou fazer aqui um período de recuperação, tá? Os agradecimentos, referências e lembrando que tem um material suplementar também para quem quiser dar uma olhada. Então, a gente pode concluir aqui o seguinte, que treinar mulheres não é igual treinar homens, tá bom? Eu gosto de sempre usar o exemplo do seguinte, por mais que a pessoa esteja descansada, se alimentou bem, ela pode ter um estresse ali no final do dia de trabalho dela, ela vai treinar e ela tá sem cabeça, tá bom? Isso pode acontecer tanto para homens quanto para mulheres, tá? Mas no caso das mulheres ainda tem a variação hormonal devido ao ciclo menstrual. Então, o treinamento para mulheres deve ter um certo cuidado, tá bom? E a gente utilizar essas fases do ciclo menstrual, que nem mostrei anteriormente, para a gente conseguir encaixar momentos de aumentar a carga do treinamento ou diminuir ou fazer uma recuperação. Beleza? Valeu!